Na aula de hoje, a gente vai estudar o campo elétrico. O conceito de campo é uma coisa que está bastante presente dentro do estudo da física. E o exemplo mais claro que a gente tem, o exemplo de campo mais claro que a gente tem no dia a dia, é o do campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Vocês imaginem o seguinte: numa região em torno da Terra, se vocês colocarem um corpo, um objeto possuidor de massa nas proximidades da Terra, o que vai acontecer com esse corpo? A gente sabe que ele vai ser atraído em direção à Terra, né? Sempre que vocês abandonarem um corpo nas proximidades da Terra, ele vai ser atraído em direção à Terra. Essa atração acontece devido à atuação do campo gravitacional. Nós temos aí que esse corpo está sendo atraído pela Terra, ele está sofrendo uma interação sem que haja contato entre a Terra e esse corpo. Portanto, a Terra exerce uma força sobre o corpo e o corpo também sobre a Terra, sem que haja um contato prévio entre os dois. Esse tipo de interação é uma interação que acontece através de campo. É uma interação, então, à distância. A mesma coisa acontece entre corpos carregados. Se nós tivermos dois corpos carregados eletricamente, colocados a uma certa distância um do outro, nós temos que, se eles tiverem sinais iguais, eles se repelem. Se eles tiverem sinais opostos, eles se atraem. Esse tipo de interação se deve, então, devido à ação do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é o mediador, ele faz o meio de campo entre esses dois corpos que interagem à distância. Então, para nós termos uma definição mais clara do campo elétrico, então é preciso que a gente defina o vetor campo elétrico. Ele é o meio de campo que exerce a interação entre corpos carregados à distância. Em toda a região do espaço, onde a gente tiver então um corpo sofrendo a ação de uma força elétrica, nós dizemos que nessa região do espaço existe um campo elétrico. E para cada ponto dessa região do espaço, a gente vai definir um vetor, o vetor campo elétrico, que caracteriza o campo elétrico naquele ponto. É importante que o campo elétrico ele é uma grandeza daquele ponto do espaço. Ele não depende de algum corpo, alguma outra coisa que seja colocada naquele ponto, é uma característica exclusiva daquele ponto do espaço. Então, para nós definirmos o vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço, o que se faz é um teste. Nós colocamos um corpo carregado positivamente naquele ponto e vemos para onde que aponta a força elétrica em cima desse corpo. Então, a partir disso, nós vamos definir a direção, o sentido e o módulo do vetor campo elétrico naquele ponto. Para nós definirmos, então, a direção desse vetor campo elétrico naquele ponto, o que nós fazemos é colocar uma carga de teste positiva, um corpo pontiforme carregado positivamente,